pessoal, para você que ainda não segue a gente, procure a gente no Instagram, emergência.sim, e clique aqui nesse sininho aqui no YouTube para você ficar ciente quando a gente disponibilizar alguma novidade. Bom, a gente fez um post algum tempo atrás sobre catéter de pressão arterial invasiva, PAI. A ideia hoje dessa aula é a gente discutir alguns pontos mais a fundo que no post às vezes não tem como, né? Bom, se eu vou usar o catéter de pressão arterial invasiva, a primeira coisa que eu tenho que saber é em que paciente eu vou colocar esse dispositivo. A gente pensa em colocar o catéter de PAI naqueles pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica, ou seja, que estão com a PA muito baixa, vasopressoridose alta, ou naqueles pacientes onde a gente espera que isso vai acontecer, por exemplo, antes de iniciar uma grande cirurgia. No nosso contexto atual de coronavírus, a gente tem feito bastante colocação de catéter de PAI naqueles pacientes que precisam de gasometrias seriadas, aqueles pacientes que têm uma hipóxia muito importante ou uma acidose respiratória importante, que a gente tem que coletar várias gasometrias seriadas. Nesse paciente vale a pena também instalar uma catéter de PAI. Ou nessa terceira situação aqui embaixo, vocês estão vendo a tela de um monitor de monitorização minimamente invasiva, que é o EV1000. Ele se baseia em um catéter de pressão arterial invasiva e um catéter venoso central, e ele dá várias informações para a gente. Esse dispositivo é calibrado através da injeção de soro gelado, através do catéter venoso central, e através da termodiluição, né, do resfriamento e aquecimento do sangue à medida que ele passa através do pulmão. Esse monitor ele estima a água pulmonar extravascular, estima para a gente a resistência vascular sistêmica, a resistência vascular pulmonar, o débito cardíaco, inclusive a variação de volume sistólico, para estimar se o paciente é responsivo a volume, né? Então, é um terceiro uso do catéter de pressão arterial invasiva. E se eu quero usar adequadamente esse catéter, eu tenho que primeiro saber trabalhar com ele. E antes de mais nada, quando você entra no leito de um paciente com PAI, antes de interpretar aquela pressão que aparece na tela do monitor, eu tenho que zerar o sistema para eu ter uma leitura confiável, né? Então, tem dois motivos pelo qual eu zero o sistema. O primeiro é para calibrar o monitor. O transdutor da PAI ele tem uma membrana e essa membrana ela se deforma, né, com uma pressão. Pressões maiores causam deformidades maiores, menores causam deformidades menores. Mas aquela membrana que está sendo deformada, ela não sabe se o que está causando aquilo é uma pressão de 10 milímetros de mercúrio ou de 100 milímetros de mercúrio. E eu tenho que calibrar o sistema para dizer para ela que aquela deformidade é X milímetros de mercúrio, né, de forma que ela consiga dar para a gente um valor real de pressão. E o segundo motivo é que em cima do transdutor tem uma coluna de água, né, que vai até aquele soro onde a gente coloca a bolsa pressórica e pressuriza a 300 milímetros de mercúrio. Se a gente não zerar o sistema, ele vai ficar lendo aqueles 300 milímetros de mercúrio. E o que eu preciso fazer é como se fosse tarar uma balança, né? Eu vou zerar o sistema, expondo ele a esses 300 e falando para considerar aquilo como nada, né? E só considerar relevantes pressões acima daquilo, né? Quando eu zero o sistema, eu estou pedindo para ele ignorar aquela pressão que está vindo da bolsa pressórica e só considerar coisas acima daquilo que é o que está vindo do paciente. E como é que é a técnica para zerar o sistema? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o transdutor da aparelho de PAI, que eu vou mostrar para vocês, na altura do átrio direito, né? Isso no paciente deitado fica no cruzamento entre a linha mamilar e a linha axilar média. Depois eu vou fechar a torneira do Triway, da PAI, para o paciente, né, deixando o transdutor exposto somente à pressão do manguito, né, que vai estar a 300 milímetros de mercúrio. Eu teclo no monitor, naquela tecla 0. A partir do momento que eu fizer isso, a curva da PAI vai ficar reta e a pressão vai gradativamente caindo até ficar lendo 0 na tela. Alguns monitores esse número vai desaparecer e aí depois vai reaparecer o 0 na tela e nesse momento eu posso reabrir a torneira para o paciente
e o meu sistema vai estar zerado, né? Eu vou mostrar isso para vocês aqui na imagem. Eu tenho o paciente deitado aqui. Ele está com um catéter de PAI aqui na artéria radial. Eu tenho aqui um circuito que vai chegar no transdutor. Esse transdutor daqui é o mesmo que vocês veem aqui, certo? E aqui para cima tem um outro circuito que chega na bolsa pressórica, onde eu vou deixar em 300 ml de mercúrio a pressão. O soro que eu tenho que usar aqui é soro fisiológico, por um motivo muito simples. Quando eu coloco uma PAI, eu uso ela também para coletar exame laboratorial. E imagine que eu coloco Ringer lactato aqui ao invés de soro fisiológico. O Ringer lactato tem lactato, tem cálcio e tem potássio. Então, qualquer exame laboratorial colhido daqui, se o que tiver no circuito for Ringer lactato, vai vir totalmente faceado. Vai vir com lactato alto, cálcio alto, potássio alto. Então, o que eu tenho que usar nessa bolsa pressórica é soro fisiológico para evitar erro laboratorial, certo? Então, beleza. Vou posicionar esse transdutor daqui na altura da linha axilar média, né, no cruzamento com a linha mamilar. Uma vez posicionado aqui, eu vou pegar esse three-way, que é essa torneirinha daqui. Esse cabo daqui é a via que está fechada e essas três aqui estão abertas, né? Então eu estou fechando para o paciente, não estou vendo nada daqui, só estou vendo aqui em cima a pressão que está vindo da bolsa. Eu vou teclar a tecla 0 na tela do monitor e ele vai considerar toda essa pressão daqui como algo que ele tem que ignorar. E ele só vai ler a pressão que tiver acima disso, que vai ser aquela pressão que você vai liberar quando você abrir de novo a torneira para o paciente. E aí a minha PAI está zerada. Mas não basta eu saber zerar a PAI. Eu também tenho que avaliar se aquela minha pressão lá está sendo real ou se está sendo falseado, certo? Como é que eu faço isso? Eu tenho que analisar se o meu sistema está adequadamente amortecido ou não. Quando eu falo dumping, dumping nada mais é do que amortecimento, tá? E o meu sistema pode estar amortecido de forma correta, pode estar amortecido demais, que é o que a gente chama de overdumping, ou amortecido de menos, que é o que a gente chama de underdumping. Voltando aqui, se vocês lembrarem, a ponta desse catéter está dentro da artéria. E essa pressão vai ser transmitida ao longo do circuito, né, por um sistema de vasos comunicantes até o transdutor. Se tiver alguma coisa fazendo essa pressão ser transmitida de forma pior, né, se tiver alguma coisa amortecendo muito a transmissão da pressão, a pressão lida vai ser falsamente baixa, né? E se tiver alguma coisa deixando esse sistema mais duro, fazendo a pressão ser transmitida de forma mais fácil, a pressão lida vai ser falsamente alta. E é isso que a gente está avaliando aqui. Um sistema muito amortecido vai me dar uma pressão baixa que pode me fazer cometer um erro. Começar uma droga vasativa, aumentar a droga vasativa, quando na verdade aquela pressão é falsa, né? O que pode gerar esse amortecimento excessivo? A presença de ar no circuito, presença de coágulo, seja no circuito, seja na ponta do catéter que está lá na artéria do meu paciente, dobras no circuito, ou mesmo se aquelas conexões estão frouxas, não estão muito apertadas, né? Ao passo de o que pode deixar meu sistema mais duro com underdumping? Vasoconstrição intensa ou um circuito longo demais, que na prática a gente não usa, né? Disso daqui, o que você tem que saber? Você tem que saber identificar overdumping. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tá? Primeira coisa, cheguei, zerei meu sistema. Segunda coisa que eu vou fazer, antes de poder olhar a pressão arterial do meu paciente, que a PAI está me dando, eu vou fazer o teste da curva quadrada. Como é que eu faço isso? Lembra aquele transdutor da PAI? Ele tem essa borrachinha daqui que eu posso puxar, né? Se eu puxo isso, eu libero o sistema, no sistema, aquela pressão de 300 milímetros de mercúrio que eu dei pressurizando o soro que estava lá, dentro da bolsa com o manguito. Quando o sistema está sob essa pressão,
Eu vou dar um flush de soro dentro da artéria do meu paciente, certo? No momento que eu ativo a tecla do flush, a pressão medida aqui embaixo, na minha PAI, vai sair dessa pressão diastólica e vai atingir um platô muito rápido. Esse platô aqui vai estar nos 300 milímetros de mercúrio que eu tinha deixado a bolsa pressórica. E enquanto eu estiver segurando o flush, ele vai dando soro dentro da artéria do meu paciente. E continua dando, até o momento que eu solto, que eu paro o flush e esse platô cai subitamente. Essa daqui é uma curva normal. O que é uma curva normal de pressão arterial invasiva? Uma curva que eu posso confiar. Uma curva que tem um pico bem definido, né? Tem a incisura dicrótica, mostrando aqui o fechamento da válvula aórtica, e chega numa pressão diastólica. Pico, incisura dicrótica, platô. Resolvi fazer o teste da curva quadrada. Tem que subir bem rápido, de forma reta, permanecer num platô, e quando eu solto, eu tenho que descer reto, rápido, a PA tem que cair de forma súbita, e pode fazer uma ou duas oscilações aqui na linha de base, que é como se fossem reverberações mesmo, até voltar para a curva normal, certo? Isso é a curva normal. O que eu não espero, o que não pode acontecer? Quando eu vou analisar a curva desse meu paciente, eu já vejo que ela está um pouco esquisita. Preste atenção aqui. Ao invés de ter um pico, incisura dicrótica e platô, ela tem uma curva mais arredondada. Se eu olho a tela do meu paciente e a pressão está assim, a curva está meio arredondada, eu já tenho que achar esquisito. E talvez eu não possa interpretar aquela pressão lá como alguma coisa verdadeira. Então a curva já está esquisita. Eu resolvi fazer o teste da curva quadrada, né? Para ver se a minha PAI não está dampeada, não está muito amortecido. Quando eu comecei a fazer isso, ela subiu meio devagar aqui, não subiu tão reto, né? E eu mantive o flush ativado até o momento que eu parei o flush e ela desceu aqui e só fez uma reverberação, né? Enquanto era para fazer pelo menos uma ou duas, né? Se fosse um caso ainda mais grave de dumping, né? Um sistema muito amortecido, essa curva poderia descer assim devagarzinho, ó, bem devagar até aqui embaixo, né? Então essas são coisas que você tem que ficar de olho, porque se sua curva tiver acontecido isso, seja está arredondada, seja eu fiz o teste da curva quadrada e a pressão subiu devagar ou desceu devagar, fez nenhuma ou uma reverberação só, isso tudo indica que seu sistema está dampeado. E se eu vejo uma curva desse jeito, eu vou procurar bolha de ar no sistema, eu vou ver se não tem coágulos, eu vou pegar uma seringa, conectar no circuito e tentar aspirar, ver se o sangue vem fácil, porque se não estiver vindo, provavelmente está coagulada a ponta do catéter. Eu vou tentar ver todas as conexões para ver se elas estão bem apertadas, para eu tentar identificar qual é o meu problema, o que está fazendo com que aquela curva fique dampeada, né? Porque eu não posso confiar naquela pressão que está dentro do meu monitor, né? Se eu testei as conexões, está tudo bem apertado, não achei nenhuma bolha de ar, fui botar a seringa e está com muita resistência para vir o sangue, provavelmente a ponta está coagulada. Qual é a dica que eu dou? Tente fazer a mesma coisa, aspirar sangue de dentro da artéria com uma seringa de 1 ml ou uma seringa de 3, que são seringas que eu consigo fazer mais pressão. Tente aspirar esse coágulo que está ocluindo o meu catéter, tá? Evitem pegar soro e fazer um flush para tentar jogar aquele coágulo para frente, porque pode causar isquemia digital do meu paciente. Tentem aspirar o coágulo, tá? Se vier o coágulo, ótimo, né? Joga fora aquele coágulo, lava bastante a via da PAI, que você vai conseguir salvar a sua PAI. Se não está vindo, relaxa, passa outra PAI, mas não tente mandar esse coágulo para frente, porque você pode causar um problema, viu? Aqui embaixo, então, a curva que eu acabei de mostrar, de um sistema muito dampeado, muito amortecido, com overdumping, né? E aqui em cima é uma curva que é muito incomum de a gente ver na prática, que é do sistema duro, pouco amortecido, com underdumping. Ele vai ter um pico bem alto, né? Com uma PA sistólica sobreestimada, né? Uma incisura dicrótica aqui bem proeminente,
e quando eu faço o teste da curva quadrada, ele sobe e desce rápido, mas faz várias reverberações, né? Que é uma coisa que a gente não espera. Mas dentre as duas, eu quero que vocês gravem essa daqui, tá? Do overdumping, que é uma coisa muito comum na prática, ainda mais com os nossos pacientes com Covid, que coagulam demais as pontas dos catéteres de PAI. E passei a PAI, zerei o sistema, fiz o teste da curva quadrada, beleza, posso interpretar aquele valor, estava adequada a minha curva, mas eu tenho que também ficar de olho quando eu for examinar esses pacientes, não só no valor que está aparecendo no meu monitor, mas eu tenho que sempre avaliar nesse paciente se ele está tendo alguma complicação daquela PAI. Então vai fazer parte do exame físico do cara que tem PAI, zerar sistema, teste da curva quadrada e avaliar essas complicações. A primeira que a gente mais se preocupa é a obstrução arterial, a trombose da artéria causada pela própria PAI. E o paciente vai ter dor, né? Paresia, parestesia daquele membro, alteração de temperatura, tempo de enchimento capilar reduzido. E se meu paciente evoluir com isso, eu vou pensar em obstrução da artéria e a minha conduta imediata tiro o catéter fora da PAI. Só a retirada do catéter, em geral, já vai conseguir criar um pertuito para o sangue passar e reperfundir essa mão e eu não vou ter problemas a mais. Então, se pensou em obstrução, tira logo o catéter, deixa um aquecimento passivo da mão do paciente, né, com uma luvinha de algodão, e fica reavaliando essa mão. Normalmente isso é suficiente para resolver a obstrução. Segundo problema, erro laboratorial se eu colher o exame pela via da PAI, né? Como eu falei, tem que tomar alguns cuidados. Eu vou usar soro fisiológico na bolsa pressórica. E o segundo problema se eu começo a aspirar sangue, vai vir tanto sangue quanto o soro fisiológico que estava no circuito, né? Então, se eu pegar uma amostra de sangue e já mandar para o laboratório, vai vir um sangue meio diluído com soro. E o resultado vai ser totalmente errático, assim, né? Não vai dar para confiar naquilo. Então, o que eu tenho que fazer é tirar todo aquele soro que estava no circuito, que vai vir misturado com sangue. A gente fala que é o sangue do espaço morto, né? Esse sangue que vem meio misturado com soro. Então, eu vou pegar uma seringa, aspirar pelo menos 5 ml de soro barra sangue que vai vir misturado. Depois eu tiro essa seringa, coloco uma outra seringa limpa e aí eu colho minha gasometria arterial, meu exame laboratorial, o que eu quiser, tá? E o que eu vou fazer com esse sangue misturado com soro? Eu vou jogar fora? Não. Esse paciente com PAI, em geral, você vai coletar vários exames ao longo do dia. Então, se você ficar desprezando esse sangue com soro, você vai espoliar muito o paciente, tá? Ele pode ficar com uma anemia só por espoliação, de ficar colhendo 400 exames por dia. Então, colher o seu exame, pega aquela seringa, conecta de volta e devolve aquele sangue misturado com soro, para evitar que você fique espoliando o sangue do paciente, tá? Obviamente, você não vai deixar aquela seringa 10 minutos em ar ambiente para coagular tudo. Você colhe o que você precisa e já devolve o sangue antes que ele coagule, tá? Segundo problema de erro laboratorial, e aqui é um ponto muito importante. Os pacientes que a gente está atendendo com SARA por Covid não têm pulmões normais, iguais os nossos. Eles têm a capacidade residual funcional muito reduzida. Então, diferente da gente, que eu posso colher uma gasa rapidinho e mandar para o laboratório, nesses pacientes que não têm capacidade residual funcional, a PaO2, a pressão arterial de oxigênio, varia muito dentro de um ciclo respiratório. Se você colhe na INS ou se você colhe na EIS, vai variar em até 30 milímetros a PaO2. E isso pode interferir demais no cálculo da PF do paciente, da relação PF. Então, o que eu posso fazer para não colher uma PaO2 que venha falsamente baixa, falsamente alta, e isso gere uma PF errada quando você for calcular a relação? Você tem que conectar a seringa de gás lá e você vai ter que coletar bem devagar, ao longo de vários segundos, para você pegar vários ciclos respiratórios dentro daquela amostra da gasometria que você está coletando. Vocês têm que ter esse cuidado quando vocês forem coletar gasometria de paciente com SARA grave. Combinado? A anemia por coleta excessiva de exames, eu já falei o que a gente pode fazer. E por último, como é que eu posso evitar a infecção do catéter de PAI? A primeira coisa é preferir o sítio radial ao invés do femoral.
Não tem muita justificativa para eu pegar o femoral de cara sem nem tentar o radial. O radial é mais superficial, infecta menos e eu corro um risco menor de causar um hematoma no meu paciente, eventualmente de causar um choque hemorrágico no meu paciente. Então, o acesso radial é o preferido sempre, sempre. E se você tiver um paciente edemaciado, chocado, não estou conseguindo palpar o pulso, eu vou para femoral? De jeito nenhum, tá? Você vai dar o seu jeito para pegar o radial. Pega o ultrassom, né? Pega uma PAI guiado por ultrassom, né? Isso é muito tranquilo, tá? Não é desculpa para ir direto na femoral sem nem tentar pegar a radial antes, tá? Porque o radial é o sítio de escolha, tá? Segunda coisa, e que o pessoal da enfermagem sempre toma esse cuidado e a gente às vezes esquece. Sempre que eu for coletar qualquer exame laboratorial, seja da PAI, seja do acesso venoso central, eu tenho que tomar o cuidado de limpar as vias com álcool, né, com uma gás embebida com álcool, antes e depois da manipulação, tá? Isso é uma coisa básica para evitar infecção associada ao catéter, tá? E por último, talvez o mais importante é retirar todos os dispositivos intravasculares o quanto antes. Não tem por que deixar um paciente com catéter venoso central se ele já está sem droga vasativa, porque talvez ele choque. Tira, se ele chocar, você passa, né? Não tem por que deixar um paciente com PAI se ele já está com droga vasativa baixa ou já está em desmame. Gente, não tem porquê, tá? Retire assim que possível qualquer dispositivo intravascular, seja PAI, seja catéter venoso central. Isso é a coisa mais importante do mundo para evitar infecção associada ao catéter. E sempre lembre de lavar as mãos, por favor. Combinado? Um abraço.